subo à tribuna hoje para falar desse anúncio que foi feito na terça-feira, da criação da liderança da minoria, que nós colocamos o nome de bloco de oposição nesse Senado. Como não há ainda uma decisão final sobre o processo do impeachment, essa oposição pode passar rapidamente a núcleo da nova base de governo, na hipótese benfazeja de derrotarmos o impeachment na votação final que está prevista para o dia 22 de agosto. Agradeço aqui o crédito de confiança de um grupo expressivo de senadores e senadoras de diversos partidos em me escolher para assumir a honrosa função de líder dessa articulação de valorosos companheiros. Doravante, quando subir cotidianamente a essa tribuna, estarei expressando, como sempre, minhas convicções pessoais, as do partido que tenho a honra de vestir a camisa, o PT, mas a partir de hoje, também o programa da assim chamada liderança da minoria, ou seja, das senadoras e senadores que assumem a posição de oposição ao governo do vice-presidente em exercício, Michel Temer. Nem poderia ser diferente no caso de um governo que nasceu conforme a intensa resistência social interna no Brasil e o consenso da opinião pública internacional, ilegítimo, resultado de um golpe parlamentar branco e frio, renovando, na reiteração, em pleno século XXI, as mais nefandas tradições dos golpistas do século passado, que tantas infelicidades trouxeram para o Brasil e a América Latina. Se as quarteladas parecem, ao menos por enquanto, que se desatualizaram, o processo desatado a partir da hipótese de confirmação nesse Senado do impeachment de Dilma Rousseff significa a adesão do Brasil, o mais importante e estratégico país da América Latina, à trágica galeria das novas formas políticas de golpes. A exemplo do caso de Honduras, em 2009, quando o então presidente hondurenho, Manuel Zelaya, foi tirado à força da sua casa e colocado em um avião que o levou para a Costa Rica. Ou do Paraguai em 2012, quando em menos de 48 horas o Congresso Nacional votou pelo impeachment relâmpago de Fernando Lugo. Antes de tudo, somos aquelas e aqueles que na sessão histórica dos dias 11 e 12 de maio desse ano, poucas horas antes da votação da admissibilidade do impeachment no Senado, tomou da palavra na tribuna, vocalizando milhões de cidadãos inconformados, denunciando a existência da trama de um golpe de Estado contra o mandato da presidenta Dilma. São muitos os retrocessos. Recordo o primeiro verso do poeta Castro Alves, em Navio Negreiro, em que ele diz: mas é infâmia demais. O governo do vice-presidente Michel Temer já chegou mostrando a infâmia que veio. Em poucos dias, a nova ordem extinguiu ministérios fundamentais do Estado brasileiro, muitos voltados para o andar de baixo, como o da Previdência, o da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, responsável pela reforma agrária e pela agricultura familiar no nosso país. No âmbito estratégico das relações internacionais, o novo ministro, José Serra, escolheu, sem tergiversar, o lado do alinhamento unilateral aos interesses dos Estados Unidos e abandonou a política externa multilateral e independente adotada nos governos Lula e Dilma. Quem colhe ventos, semeia tempestades. Padecendo do complexo de vira-latas a que aludia Nelson Rodrigues, embora se ilustre das aparências de um verniz cosmopolita, as recentes opções da política internacional do novo governo são, na verdade, altamente provincianas. Tome-se o exemplo emblemático das intenções de Serra Temer de mudar regras para fazer acordos bilaterais de livre comércio de forma independente, sem a companhia de outros membros do Mercosul, que alguns estão chamando, inclusive, de Brexit.
Não é à toa que órgão de governo com expertise em comércio internacional, como o Ministério do Desenvolvimento e até mesmo a Fiesp paulista, sejam contrárias à proposta do ministro Serra. A questão não é de alinhamento ideológico, é econômica. O mercado do Mercosul é fundamental para a exportação de manufaturas brasileiras. Caso o Brasil quebre o pacto do Mercosul, outros países do Mercosul também poderão fechar acordos bilaterais de forma independente. Então, senador Dário, esse aqui é importante. A Argentina poderia fechar um acordo de livre comércio com a China e reduzir ou zerar a tarifa para produtos que o Brasil também exporta. Setores como calçadista, de máquinas, grandes exportadores para a Argentina, vão perder mercado. Prestem atenção à seguinte declaração de Thomas Zanotto, diretor de Relações Internacionais da Fiesp. O novo governo de Maurício Macri é tão ambicioso em negociações quanto nós. Não há necessidade de flexibilizar o Mercosul. Isso vai apenas criar animosidade com a Argentina, diz Thomas Zanotto, diretor de Relações Internacionais da Fiesp. E tem outras declarações de empresários brasileiros falando que, ao acabar com a União Aduaneira, nós vamos perder mercados cativos para as empresas brasileiras. O governo Temer é contra a soberania nacional. Pode-se afirmar, sem parecer exagerado, que pretende desnacionalizar águas, terra e ar. Pretende entregar as riquezas do pré-sal às grandes multinacionais do petróleo, através do apoio, já verbalizado pelo novo presidente da Petrobras, Pedro Parente, ao PL 4567 de 2016, que foi aprovado por esse Senado e está em tramitação na Câmara, que retira da Petrobras o direito de ser operadora única do pré-sal. As terras também estarão à venda para investidores estrangeiros. É o que propõe o PL 4059 de 2012, em tramitação com pedido de urgência, que propõe franquear as compras de terrenos feitas por empresas de capital aberto com ações na Bolsa no Brasil ou no exterior. Não poderia faltar o ar. O governo Temer estava defendendo a abertura de 100% de capital estrangeiro para a aviação civil. E, felizmente, nós conseguimos aqui, e eu quero citar o presidente, senador Dário Berg, foi o primeiro senador que falou aqui dessa tribuna, trazendo as preocupações do que significaria isso, 100% de capital estrangeiro para o setor de aviação civil. Vários outros senadores, senadora Simone Tebet, senador Pedro Chaves, que está aqui, vários outros levantaram suas preocupações, e, a partir disso, foi construído um acordo em que o governo se comprometeu a vetar esse projeto. Eu tenho, inclusive, no dia de ontem, eu li aqui um e-mail que traz a posição da ABAR, a posição das principais empresas brasileiras, que reclamam desse 100%, dizendo que ampliar de 20 para 49 era o ideal, porque a gente injetaria recursos nessas empresas no momento de crise. O setor perdeu muito, principalmente por causa do câmbio. A desvalorização do real frente ao dólar teve um impacto nesse setor e também a recessão econômica. Mas eles dizem o seguinte: ampliar de 20% para 49% é suficiente. E o setor não aguentaria se nós abríssemos 100%. Nós teríamos a desnacionalização completa de um setor importantíssimo para a nossa indústria. Outra MP, nesse caso, a 727 de 2016, que instituiu o Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, sobre a coordenação do ministro Moreira Franco. Na verdade, trata-se de um novo invólucro para o velho e requentado Programa Nacional de Privatizações e Desestatização dos governos de Fernando Henrique Cardoso. A ofensiva avassaladora inclui derruir, como não seria diferente, os direitos e programas sociais,
prepara-se para passar a tesoura em programas sociais fundamentais, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Pronatec. Vem aí uma reforma da Previdência e o fim da idade mínima de aposentadoria. Tem gente falando até em aumentar o limite de idade mínima para 70 anos, daqui a 20 anos. Quando, na maior parte dos estados nordestinos, por exemplo, a média de mortalidade é inferior a 65 anos. Apressa-se para votar no Senado o projeto das terceirizações, que aumentará exponencialmente a precarização do trabalho. Dá-se como urgente a tramitação da regulamentação das greves no serviço público. Na verdade, um eufemismo visando impedir o direito de greve e a organização sindical dos trabalhadores do Estado. Espero, senhor presidente, ter explicado os motivos, conteúdo desse golpe: aniquilar os direitos sociais, alienar a soberania nacional. De antemão, anuncio que nossa aguerrida bancada de senadores estará aqui no Senado, contrária a todas essas medidas antidemocráticas e antinacionais, mas também ajudando a mobilizar na sociedade a reação ao avassalador projeto neoliberal do governo interino de Michel Temer. Embora sejam muitos e diversificados os ataques, nesse primeiro discurso, como líder da oposição, gostaria de me deter, nesse final de discurso, com detalhe, na proposta que é uma espécie de cereja do bolo do governo Temer, a emenda constitucional que limita os gastos não financeiros, os gastos primários da União, pela variação da inflação por 20 longos anos. O novo governo está contratando um desastre de proporções gigantescas, caso o Congresso aprove essa regra antissocial. Permitam-me exemplificar uma simulação do que teria ocorrido nos últimos 10 anos nas áreas de saúde e educação se fosse aplicada a regra Temer-Meirelles. Em 2006, o governo Lula investiu em saúde, estou perto, presidente, em 2006, o governo Lula investiu em saúde o montante de 40,6 bilhões. Em 2015, o governo Dilma alcançou o valor de 102 bi em saúde. Se fosse adotada a regra antissocial Temer-Meirelles, o orçamento da saúde teria sido, em 2015, de 65 bi. Estou falando se essa regra valesse de 2006 para cá, nos últimos 10 anos. Ou seja, um orçamento 36% menor. Na educação, o orçamento de 2015 foi de 103 bi. Na regra antissocial, teria sido apenas 31,5 bi. Um orçamento 70% menor. Além disso, ano a ano, os gastos nessa área teriam sido muito menor se tivesse valido a regra antissocial da dupla Temer-Meirelles. Em termos nominais, a perda na área de saúde de 2006 a 2015 teria sido de 178 bi, na educação de 321 bi. Só para explicar, hoje existe uma vinculação com as receitas. Por exemplo, a educação, a União tem que investir 18% do orçamento em educação. Eles estão querendo desconstitucionalizar isso e passa a ter como limite a inflação. A gente sabe que quando tem crescimento econômico, a receita cresce sempre muito acima da inflação. E aqui tem uma outra loucura. Nós estamos falando de 20 anos, nós estamos desprezando o aumento da população, nós estamos desprezando o envelhecimento da população na área de saúde, que precisa de mais investimentos. Continuando essa análise, se o PIB brasileiro crescer nos próximos 20 anos, no ritmo dos anos 1980 e 1990, passaríamos de um percentual de gastos públicos em relação ao PIB da ordem de 40% para 25%.
patamar semelhante ao verificado em Burkina Faso ou no Afeganistão. E se crescêssemos a taxas mais altas que vigoraram nos anos 2000, o percentual seria ainda menor, da ordem de 19%, o que nos aproximaria de países como Camboja e Camarões. Auguro que o nosso bloco de oposição inicie, a partir de hoje, nessa casa, uma navegação venturosa. Estamos aqui para fazer o bom combate, instruídos unicamente pela arma da palavra, que consideramos justa, nosso principal instrumento de trabalho, que prezamos imensamente, será a valorização da tribuna. Só estou concluindo mesmo, senhor presidente, aqui. Eu peço... Eu creio que 2 minutos, tenho 3 páginas aqui. Eu agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência. Tá? Às vezes é difícil a gente colocar no... Eu peço desculpas, presidente, que eu sei que tem outros oradores. Conclua, senador Lindenberg. Senador Medeiros é acostumado na comissão a controlar o nosso tempo. Eu não posso negar o tempo para Vossa Excelência. Não, mas eu vou concluir em respeito aos nossos colegas aqui. Em nome até da nossa história, da época... De estudante, etc. e tal. Mas eu já quero dizer para Vossa Excelência que já concedi uma boa tolerância. Eu sei disso, senhor presidente. E peço a compreensão dos demais senadores para que Vossa Excelência possa concluir o seu pronunciamento, que, diga-se de passagem, é brilhante. Não, senhor presidente, eu vou até deixar essa parte final para continuar. Não é, não. Porque, na verdade, nós começamos essa semana, senhor presidente. Nós começamos essa semana, senhor presidente, esse trabalho aqui, que é de organizar a oposição aqui no Senado Federal. Eu, de fato, espero que a gente consiga reverter essa votação no impeachment no final de agosto, porque eu acho que o trauma para a democracia brasileira é gigantesco. Eu espero que essa liderança da oposição, essa liderança da minoria seja transitória. Mas o grande esforço nosso aqui é ampliar a nossa bancada. A liderança de minoria é uma liderança diferente. Nós temos aqui os blocos partidários. A liderança de minoria funciona diferente porque não funciona em cima de blocos partidários. O desafio nosso é agregar aqui um conjunto de senadores que estejam dispostos a fazer uma oposição contundente a esse governo provisório de Michel Temer. Hoje nós temos 22 senadores, mas creio que esse conjunto de medidas que estão sendo apresentadas por esse presidente interino vai fazer a nossa bancada aumentar. Eu não vejo aqui senadores dos mais diversos partidos concordando em ataque aos trabalhadores, como essa reforma da Previdência, em ataque à educação e saúde, como essa PEC que limita os gastos. A gente não viu, senhor presidente, nenhuma medida que toque no andar de cima, nenhuma medida sobre tributação de grandes fortunas, sobre lucros e dividendos. É só aperto em cima dos mais pobres, é só aperto em cima dos trabalhadores. A gente está vendo aqui, eles querem colocar o limite da inflação aos gastos primários, mas não falam nada sobre juros. Nós estamos pagando por ano 500 bilhões de juros. Os rentistas ganham muito com isso. O senador Dário Berg vive subindo na tribuna para falar sobre isso. A maior taxa de juros do mundo. Agora, querem colocar limite para a inflação? Eu pergunto, por que não colocar limite para juros? Lá na Constituinte, nós saímos. Tinha um artigo da Constituição que tinha lá um limite para juros, que era 12%, que depois caiu. Agora, nesse momento, eles querem... É o Deus superávit primário. Limita recursos para a educação, recursos para a saúde. Para quê? Para sobrar dinheiro, para fazerem superávit primário, para pagar juros para os grandes rentistas desse país. E a economia nossa está afundando. Eu digo o seguinte, e aqui está o senador Assi, que tem experiência no setor empresarial, que ontem em conversa falava da preocupação com a economia. Eu vejo a minha preocupação com essas medidas aqui. Os senhores sabem que em 2015 eu fui um grande crítico do ajuste feito pelo ministro Levi. Eu acho que isso foi responsável por aumentar a nossa recessão. Só que o que estão oferecendo é um ajuste fiscal de longo prazo. É um plano de austeridade por 20 anos. E o pior, e eu concluo dizendo isso, os planos de austeridade, quando são feitos principalmente em cima de recursos de saúde e educação, têm um efeito devastador em cima da população
brasileira mais pobre. Eu encerro o meu pronunciamento dizendo que começamos com 22 senadores, mas eu não tenho dúvida de dizer que nós vamos ampliar essa bancada da minoria, esse bloco da oposição, porque eu tenho certeza que muitos senadores não vão concordar com essas medidas contra o povo trabalhador brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.